TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. E nesta edição, a gente comenta um pouco sobre o encerramento das contratações por RPA em Petrópolis. Relembramos também o Bossa e Sabores, evento que vai acontecer aqui na Cidade Imperial. Também vamos comentar um pouco sobre a questão da violência contra pessoas com deficiência, o assunto que vai ser o debate da nossa entrevista de hoje, agora no Correio Petropolitano Debate. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Peterson e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 17 de setembro. E olha só, gente, na edição de ontem eu fiquei devendo para vocês uma matéria sobre o festival Bossa e Sabores, que vai ser realizado aqui no centro de Petrópolis. Então, já vamos começar dando uma olhada nessa edição cultural. O festival começa nesta sexta-feira, dia 19, e segue até domingo, dia 21 de setembro. A alta gastronomia será representada por chefes premiados com pratos a preços entre R$ 20 e R$ 70. O evento também conta com um braço social, pois parte da renda será destinada às obras sociais da Catedral São Pedro de Alcântara. Além da gastronomia, a programação vai reunir grandes nomes da Bossa Nova, como Toquinho, Leila Pinheiro, Danilo Cime e Roberto Menescal. Tudo de graça, aqui, no coração do Centro Histórico. A abertura do pavilhão Comer e Beber Experience marca o início da programação no dia 19. No palco, a Orquestra Sinfônica Brasileira se une à voz de Leila Pinheiro. À noite, termina o som da festa Iaiá, com Marcelinho da Lua e DJ Iaiá. Já no sábado, dia 20, a música começa mais cedo, ao 12h30, e segue ao longo de todo o dia. Entre os destaques, a apresentação de Roberto Menescal ao lado de Ana Lu Sampaio. Wanda Sá e Toquinho também sobem ao palco. No domingo, a programação começa com a Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros e traz nomes como Cacique de Ramos e o jovem Theo Bial. Ainda no mesmo dia, tem Bossa Cuca Nova, João Felipe e, para encerrar, Danilo Caymmi. O evento, por sua vez, gera expectativa para comerciantes locais. Para a gente que vive do comércio por aqui, é a melhor expectativa. Um evento dessa natureza, diferenciado, vai ser muito bom para a gente. Acredito que se repita mais vezes, seria ótimo. A Avenida Tiradentes foi interditada, no trecho entre a Praça Princesa Isabel e a Rua Raul de Leone, para a montagem do evento. A preparação da estrutura começou na última segunda-feira, dia 15, e a via vai ficar fechada até o dia 22, quando termina a desmontagem. A CPTrans sinalizou o local com grades e placas. O acesso de veículos só é permitido aos estabelecimentos da região. O estacionamento rotativo e vagas para ônibus de turismo também ficam suspensos no trecho. E olha, gente, quando nós estamos falando de cultura, que envolve esse festival que vai acontecer aqui na cidade, nós estamos também falando de lazer. E um outro tópico que está dentro da categoria do lazer é o esporte. E quando nós falamos de esporte aqui em Petrópolis, precisamos relembrar, é claro, do grupo Agita. Isso porque 4 atletas do projeto conquistaram vagas para disputar o World Union Karate-Do Federations, o WUKF, que será disputado nos dias 22 a 26 de julho de 2026, lá na Romênia. As vagas foram garantidas durante o 32º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, realizado no ginásio Ibirapuera, lá em São Paulo, no último fim de semana, quando os representantes do Agita Petrópolis conquistaram 5 medalhas. E quando nós recebemos o pessoal do Taekwondo do Agita Petrópolis aqui no programa, nós conversamos um pouco sobre a vasta gama de idades dos atletas que disputam as artes marciais e essa classificação e essas medalhas que foram conquistadas neste fim de semana reforçam ainda mais esse ponto que nós comentamos, quando nós estamos falando também de outra arte marcial. Cada um dos classificados nessa competição está numa etapa diferente da vida e ainda assim estão todos disputando em alto nível. Os atletas classificados são João Lucas, com apenas 10 anos de idade,
Daniel Cordeiro com 15, Andresa Carvalho, uma mulher de 27 anos, e também Vitor Hugo, de 42. Então nós observamos diferentes idades, diferentes estilos e ainda assim todos de alto nível, todos sendo beneficiados pelo esporte. E encerrando essa nossa parte de lazer, vamos agora para o Correio Esportivo, Correio Político. A gente já está chegando perto da quinta-feira, então o Correio Esportivo já estava na minha cabeça, mas agora vamos para a política. No Correio Petropolitano Debate falaremos agora do Correio Político. Isso porque foi aprovado nesta terça-feira o projeto de autoria do vereador Júnior Coruja, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicidade da Lei Federal nº 14.523 de 2023, a qual institui o uso do número do CPF como identificador único e suficiente nos bancos de dados públicos e privados. De acordo com a proposta, instituições públicas e privadas deverão divulgar de forma ampla e acessível os conteúdos e as implicações da legislação por meio de campanhas educativas, materiais informativos e plataformas digitais, garantindo que a população esteja informada sobre seus direitos e deveres relacionados ao uso do CPF como número único. Agora aprovado na Câmara, o projeto segue para a análise do Poder Executivo, que poderá sancionar ou não a proposta. E agora, mudando de assunto, vamos para um tópico um pouco mais amplo, vamos sair da Câmara e vamos para um assunto que relaciona toda a cidade, mas principalmente a Prefeitura. O Supremo Tribunal Federal, o STF, vai decidir até esta sexta-feira, dia 19 de setembro, a situação da arrecadação de impostos da cidade de Petrópolis. O julgamento, que começou na última sexta, está analisando o recurso ingressado pelos municípios de Niterói e Rio de Janeiro. E caso o agravo seja aprovado, o município terá que devolver valores em apenas um ano. Segundo o recurso apresentado pelas cidades de Rio de Janeiro e Niterói, Petrópolis foi favorecida com a não aplicação da multa retroativa do índice de participação do município. O recurso alega também que o Estado do Rio foi colocado como regulador, que permitiu que os valores recebidos a mais durante o período de transição fossem recompensados em parcelas mensais ao longo de 4 anos. Como decorrência da decisão exarada pela presidência do TJ e determinar ao Estado do Rio de Janeiro que adotasse um regime de transição para a redução escalonada do IPM de Petrópolis, distribuindo a diferença entre o índice original e o índice corrigido pelos meses de maio de 2024 a janeiro de 2025. Já se somam 3 votos negando o recurso. O ministro e presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, destacou que a repentina redução do índice de participação do município nas receitas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços entre abril e junho de 2024, aliada à compensação de valores recebidos com base no índice anterior, teria levado a cidade a não dispor de recursos financeiros para o atendimento de despesas essenciais. Na medida em que a modificação das declarações IPM das empresas antes mencionadas aumentava consideravelmente a participação dos municípios em que sediadas na partilha da arrecadação do ICMS, reduzindo de forma repentina e substancial a participação de todos os demais municípios. Em 2023, a Prefeitura de Petrópolis conseguiu uma decisão liminar na 4ª Vara Civil do município, que determinou que a multinacional GE Celma deveria fazer retificações nas informações preenchidas no valor adicionado na declaração anual para o índice de participação municipal. Na ocasião, o percentual subiu de 1,419 para 4,885 na época. Logo, a medida foi derrubada e, no período registrado em 2024, o município passou a não contar com esse recurso. O secretário de Governo e secretário de Planejamento e Orçamento de Petrópolis, Fred Procópio, ressaltou que os entes públicos municipais estão preocupados com o resultado. Esse julgamento no STF é bastante preocupante, né? Bastante preocupante. A gente tem uma receita muito impactada, né? A gente tem 400 milhões de reais que a gente está tendo que devolver já a partir desse ano, durante os próximos 3 anos e pouco, a gente vai pagar esses 400 milhões de reais aproximadamente, em função da derrota judicial.
Para ele, o impacto da decisão, seja a favor ou contra, é estrondoso. Para os cofres públicos gera o que está todo mundo vendo agora, né? Essa dificuldade da gente custear coisas cotidianas que anteriormente Petrópolis não tinha essa dificuldade. A gente tem alguns serviços que preocupa, porque a gente não tem como cortar, já foi dado à população, né? A população já se apropriou disso. Até o prazo final, os 10 ministros terão que votar, ou seja, até sexta-feira. Enquanto isso, a Prefeitura de Petrópolis busca alternativas para aumentar a arrecadação, como a reforma do INPAS e o diálogo com a GE-Celma e o próprio governo do estado, regulador do IPM, que afeta diretamente o repasse do ICMS aos 92 municípios fluminenses. E como vocês puderam acompanhar nesta matéria, uma decisão sobre o assunto ainda vai ser tomada. E nós temos um outro material, desta vez sobre as contratações via RPA pela Prefeitura de Petrópolis, que já teve uma decisão publicada. O Executivo Municipal vai ter que encerrar as contratações por recibo de pagamento autônomo, os RPAs, nas Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação em um prazo de 60 dias, conforme uma determinação do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins. A decisão também expressa que deverá ser entregue em juízo um plano de ação detalhando metas, prazos e objetivos que levam o fim do molde. Além disso, o Executivo tem que criar uma proposta legislativa para proibir de forma definitiva admissões pelo meio. No processo, deverão constar detalhadamente as despesas totais, com a lista nominal dos atuais contratados, descrevendo a função de cada atuante. Caso as medidas não sejam cumpridas, a Prefeitura deverá pagar uma multa de R$50 mil, além de R$1.000 aplicados em face de cada gestor público responsável pelo desfecho das obrigações. A sentença proferida pela 4ª Vara no dia 12 de setembro é um desdobramento de uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 2019, quando o órgão pontuou que a prática era irregular. Sendo assim, o veredito vem sendo descorrido dentre os anos. Na última audiência, em agosto de 2025, a promotora de justiça Vanessa Katz ressaltou que o sistema de contratações por RPAs já foi considerado como irregular pelo Tribunal de Contas do Estado. Atualmente, existem cerca de 1.800 cargos preenchidos por RPAs nas 3 secretarias pontuadas, sendo 994 na saúde, 326 na assistência social e 480 na educação. A promotora ressaltou que a situação do município é grave. Frente aos apontamentos, o prefeito Ingo Rames se comprometeu em juízo a não realizar nenhuma nova contratação no regime, porém, destacou a necessidade de estudar a situação para não haver danos aos serviços, em especial na saúde. No município, trabalhadores contratados por recibo de pagamento autônomo, especialmente da área da educação, sofrem com atraso nos pagamentos. O último episódio aconteceu em agosto deste ano, quando a equipe da TV Correio da Manhã recebeu denúncias por parte dos estagiários referente ao atraso dos salários. Na prática, eles deveriam receber até o 5º dia útil do mês, porém, passaram a ser realizadas a partir do 10º dia, até ficarem sem uma data fixa para a regularização. E olha só, gente, sobre as ações consequências do regime, a Prefeitura Municipal informou que este processo corre na Justiça desde 2019 e é mais um dos que a gestão atual herdou de antigas gestões. O Executivo destacou ainda que já vem realizando ações para resolver a questão dos RPAs na cidade. E perguntada se há previsão de concursos para a saúde e assistência social, para que seja viável suprir essas vagas preenchidas pelos RPAs de forma gradual, a gestão não respondeu ao questionamento. Agora nós encerramos o nosso Correio Político de hoje. E agora, trocando de assunto, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro vem buscando na Justiça a instalação de uma delegacia especializada no atendimento à mulher em Petrópolis. O aparelho visa servir de básico no combate à violência contra a mulher na cidade, crime que já é uma grande questão da segurança pública no município. Isso porque, apesar de Petrópolis ostentar o posto de cidade mais segura do estado do Rio, o município também é o 9º com mais casos de violência doméstica, de acordo com dados do dossiê Mulher.
No dia 1º de agosto de 2025, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública na 4ª Vara Civil de Petrópolis para obrigar o governo do estado a colocar em operação uma delegacia especializada no atendimento à mulher, uma DEAN, na cidade. Atualmente, no estado do Rio de Janeiro, temos apenas 14 delegacias especializadas. E Petrópolis, em números globais, é o 9º município do estado com mais casos de violência doméstica, sendo que as 8 cidades que têm números superiores a Petrópolis, todas elas já contam com essa delegacia especializada. Apesar dos dados alarmantes e da solicitação, em audiência realizada no dia 18 de agosto, o governo do estado propôs a criação de um NIAN, um núcleo integrado de atendimento à mulher. Aparelho idealizado pela Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro, que, segundo Lucas, não é adequado para o município. Dentro de uma delegacia convencional, você cria uma sala, como se fosse um puxadinho dentro de uma delegacia. Para você ter uma sala, você destaca um agente, mas você continua com um delegado que vai atuar para todos os casos. Você tem um funcionamento apenas 8 horas por dia, não tem funcionamento no final de semana. O defensor público explica que a delegacia especializada funcionaria de maneira mais ampla, com um delegado específico para a pasta, funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana e também um efetivo de 27 agentes, focados no atendimento de casos de violência contra as mulheres da cidade e também das proximidades. Não apenas em Petrópolis, mas de toda a região, porque a implementação desse equipamento aqui na cidade pode também beneficiar mulheres vítimas de violência doméstica nas cidades vizinhas, que podem ter o seu atendimento na comarca mais próxima. A instalação do aparelho ainda vai trazer benefícios para o atendimento das outras ocorrências registradas no município, tendo em vista que, atualmente, os casos de violência contra a mulher representam 30% dos chamados na cidade. Ou seja, se uma delegacia especializada existisse, essas porcentagens das forças de segurança poderiam focar no atendimento de outras ocorrências. As delegacias convencionais vão ter muito mais agentes com tempo para trabalhar no enfrentamento da violência corriqueira. Um dos principais pontos destacados por Lucas Nunes é o custo da operação dos aparelhos. Ele relembra que Petrópolis atualmente se encontra em estado de calamidade financeira e que os custos de operação da NIAN seriam de responsabilidade do Poder Executivo. A criação do NIAN é um convênio da Secretaria Estadual de Polícia Civil com o município e com o Poder Judiciário. Então, nesse convênio, o Estado passa essa obrigação que constitucionalmente é dele, de prestar segurança pública através da Polícia Civil. No caso da DEAN, a situação é bem diferente. A instalação é de responsabilidade do Estado, mas nem o próprio Estado teria gastos adicionais, por conta do Fundo Nacional de Segurança Pública do Governo Federal. Ele é destinado aos estados para medidas de segurança pública. E nesse Fundo Global de Segurança Pública Nacional, ele tem uma rubrica específica que deve ser destinado, parte desse fundo, exclusivamente para o enfrentamento de violência doméstica contra a mulher. De acordo com dados do Portal da Transparência, o Estado do Rio de Janeiro conta com mais de 12 milhões de reais deste fundo, que podem ser usados diretamente para a criação de DEANs, conforme autoriza a Lei 14.541 de 2023. Olha, gente, agora saindo desse assunto de cobranças de justiça, nós vamos falar de uma oportunidade, de uma palestra que vai acontecer aqui em Petrópolis. Isso porque a Prefeitura de Petrópolis, em parceria com o Sebrae Rio, realiza nesta quinta-feira, dia 18, ou seja, amanhã, uma capacitação voltada para empreendedores da cidade, com foco em compras públicas. Nós já estamos aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa verdadeira oportunidade para os empreendedores. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta pra gente mais sobre essa oportunidade, sobre essa palestra, sobre essa capacitação. Pois é, como você disse, é uma oportunidade, né? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, a palestra vai abordar como o empreendedor pode fornecer serviços ao poder público. A ideia é mostrar de forma prática quais são os caminhos, requisitos e oportunidades para quem quer atuar no segmento e ampliar também a atuação no mercado. Vale destacar que a ação faz parte do programa Espaço do Empreendedor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O encontro acontece amanhã, como você disse, quinta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia, no auditório do Hipershopping Petrópolis, na Rua Tereza, no bairro Alto da Serra.
Capacitação é muito importante para os empreendedores aqui da cidade que querem se aperfeiçoar no ramo e também impulsionar o crescimento das suas empresas. Vale destacar que as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela internet através do site do Sebrae. Volta com você, Hugo. Perfeito, Mariana. Então já está aqui avisado para o nosso público amanhã, das 9 ao meio-dia, realmente essa oportunidade que é gratuita e, é claro, toda essa capacitação, todo tipo de oportunidade que você aprende mais, é claro, é muito bom para os empreendedores. Aqui com a Mariana na tela, junto com a gente, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho o Correio Petropolitano Debate está de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe.
Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. Olha só, gente, hoje já é quarta-feira, já estamos no meio da semana. Na realidade, já até passamos, né? Que já deu meio-dia, então a gente já está aqui se encaminhando para o final da semana. Então a gente já está aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai dizer pra gente como é que fica a temperatura no dia de amanhã, na quinta-feira. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem nos acompanha. Bom, em Nova Friburgo, a quinta-feira será de céu nublado, com possibilidade de garoa no período da manhã. À tarde, o sol aparece, mas poderá haver pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas em Friburgo devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus Celsius. No município de Teresópolis, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Aqui no município de Petrópolis, o dia amanhã será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Já no município de Paraíba do Sul, o dia será de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, também com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. Hugo, um ponto a se destacar é que na região serrana, em Friburgo, há previsão de chuva, em Teresópolis também há previsão de chuva, mas em Petrópolis não. Parece que a gente vai ter uma anistiazinha aqui na chuva, porque a situação fica complicada quando chove aqui em Petrópolis. Ontem à noite, inclusive, na terça-feira, choveu muito na parte da noite, ali finzinho da tarde e início da noite. Choveu bastante aqui na cidade e agora o tempo está um pouco mais estável. E a tendência para amanhã, para quinta-feira, é que essa estabilidade continue. Hoje para quarta, a gente ainda tem essa previsão de chuva, que também é normal. É até bom que assim as coisas, a gente vê muitas ocorrências de queimadas, por exemplo, e quando tem essa chuva, impede que essas queimadas fiquem mais propícias a acontecer, porque o mato não fica tão seco, né, Jonathan? Jonathan, vou te agradecer mais uma vez pela sua previsão do tempo e a gente se vê amanhã. Ainda na nossa região de cobertura, um dossiê com 37 páginas apontando possíveis irregularidades na saúde pública de Nova Friburgo, inclusive de mau uso dos recursos federais e problemas no Hospital Raul Sertã, principal e maior hospital da cidade, foi entregue ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. No documento, elaborado pelo vereador Marcos Marins, o parlamentar solicita uma auditoria por parte do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. O número de mortos é calamitoso e todos os dias a cidade de Nova Friburgo está decidindo quem vive e quem morre. A representação formal relata que graves problemas estariam ocorrendo na saúde do município e aponta para a necessidade de intervenção urgente por parte do Ministério da Saúde. Entre outras questões abordadas no dossiê estão falhas estruturais, má gestão de recursos públicos, ausência de dados oficiais e violações à legislação orçamentária que comprometem diretamente o Sistema Único de Saúde. Já é nítido e notório que a nossa população vive. 1 a cada 7 pacientes internados estão morrendo no hospital. É falta de gestão, falta de logística, problemas na distribuição de remédios, problemas como um todo que afetam não só os servidores que trabalham em condições péssimas, como também os pacientes e moradores, não só da cidade de Nova Friburgo, como de toda a região serrana. O parlamentar destacou principalmente a situação do Hospital Municipal Raul Sertã, que é o principal hospital do município e que deveria atuar como polo de referência para urgência e emergência para pelo menos 8 municípios vizinhos. Além da instauração imediata de uma auditoria técnica pelo DENASUS no Fundo Municipal de Saúde e na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo, o vereador solicitou que o Ministério da Saúde também verifique a veracidade dos dados e a transparência da gestão. O dossiê solicita também que sejam apuradas as informações sobre produção hospitalar, com número de internações, óbitos e cirurgias.
No documento, é solicitado que seja avaliada a conformidade da gestão hospitalar com as normas do SUS e a legislação sanitária, investigando as causas das falhas estruturais do desabastecimento crônico de insumos e medicamentos no Hospital Municipal Raul Sertã e demais unidades da rede. Além disso, foi solicitado que seja realizada uma auditoria para apurar a regularidade na aplicação dos recursos federais do SUS, a fim de verificar possíveis desvios de finalidade, como o remanejamento ilegal de 9 milhões do fundo para a Secretaria de Turismo. A gente também alerta e coloca o que aconteceu na nossa cidade. Desvio de 9 milhões de reais do Fundo Municipal de Saúde para pagar shows na Secretaria de Turismo. Desvios de medicamentos e várias outras ocorrências que são, além de crimes, também que estão matando pessoas na minha cidade, aqui em Nova Friburgo. Segundo o vereador, a proposta é evidenciar que não se trata de casos isolados, mas de um conjunto robusto de falhas estruturais, administrativas e operacionais, que, somadas, apontam para um cenário de colapso. E agora, saindo da nossa região de cobertura, mas continuando, a gente vai falar agora um pouco do Estado no geral. O governo do Estado está disponibilizando esta semana 2.902 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, são oferecidas 1.404 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. E para quem busca estágio ou chance como jovem aprendiz, existem 1.498 vagas, 258 ofertadas pela Fundação Moody's e 1.240 pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Na região metropolitana estão concentradas 71,4% das vagas. São 1.404 chances de trabalho, entre as quais 149 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, destacam-se oportunidades para atendente de lanchonete, aplicador de asfalto, ajudante de carga e descarga e auxiliar de linha de produção, com remuneração que pode chegar até R$ 4.554. Na região serrana, todas as 271 vagas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos, ou seja, de R$ 1.518 a R$ 3.036 para funções como as de auxiliar de linha de produção, conferente de lojista e motorista de automóveis, entre outras. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 131 oportunidades, tais como atendente de loja, balconista e chaveiro para diferentes níveis de escolaridade. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do SINE, levando documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIT e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site rj.gov.br/trabalho. E uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação oferece esta semana 258 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.240 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em ciee.org.br. E olha só, gente, agora vamos para um rápido intervalo, mas antes eu quero fazer um convite para você. Quero pedir para você seguir as nossas redes sociais, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã, ambas no Instagram, onde você vai ver as notícias que acontecem aqui nos nossos programas e também algumas exclusivas, materiais exclusivos que eu inclusive já trouxe para vocês aqui no Correio Petropolitano Debate, e também o nosso YouTube e Facebook. De lá você, claro, vai ter essas notícias e também vai ter acesso as reprises dos programas, você vai conseguir acessar os programas que já aconteceram e também nos ver ao vivo todos os dias. Lá você pode acompanhar o nosso bate-papo que a gente vai ter hoje e também as outras conversas que a gente já teve aqui no Correio Petropolitano Debate e nos outros programas aqui da grade da TV Correio da Manhã. Mas agora sim, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025,
O Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
o Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Mayara Vasconcelos, que veio conversar um pouquinho com a gente hoje. Boa tarde, Mayara, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Tudo ótimo, prazer estar aqui com você hoje e falando de um tema, né, que é de extrema relevância, que é sobre os portadores de deficiência, os tipos de violência que eles podem sofrer. Perfeito, Mayara, é realmente um tópico muito importante e também digo que também é um prazer receber você aqui no nosso programa hoje. E antes da gente começar a abordar o tema, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Ótimo. Bom, meu nome é Mayara Vasconcelos, como o Hugo me apresentou, eu sou advogada, já milito há mais de 10 anos na profissão, né? Temos um escritório aqui no centro de Petrópolis, Lima Vasconcelos Advogados, com uma equipe de advogados de diversas áreas de especialidade e, dentre elas, aí nós temos a questão, né, da defesa dos direitos da pessoa portadora com deficiência. Então, nós também militamos nessa área de atuação. Então, Mayara, como você mesmo disse, hoje vamos conversar sobre essa questão cada vez mais atual, que tem ganho cada vez mais, tem ganhado mais espaço. Porém, ainda é uma luta que ainda se precisa de muita luta do assunto. Pedi para você falar um pouco, explicar um pouco sobre essa questão dos diferentes tipos de violência contra as pessoas com deficiência. Perfeito, Hugo. A gente inicialmente já tem aí uma indicação da nossa lei maior, que é a Constituição Federal, que traz uma ressalva e garantias para todos os indivíduos, especialmente para aqueles que sofrem de algum tipo de vulnerabilidade, como é o caso do idoso, da pessoa portadora de deficiência, né? E essa questão do tema, ele vem ganhando volume nos últimos 10 anos, não porque criou-se espaço, mas porque as pessoas começaram a entender que existe essa importância de trazer a todos uma igualdade de tratamento e trazer, inclusive, para aqueles que têm essa vulnerabilidade, formas de compensar, né, aquilo que a sociedade ou o meio social desequilibra. Então, quando a gente fala do portador de deficiência, tem que entender que é toda pessoa que sofre limitação física, é uma limitação mental, sensorial, né, e ela está ali mais vulnerável nas relações, nos tratos comuns. Por quê? Por conta dessa questão física ou biológica, ela não consegue estar em paridade com os demais. Quando a gente fala de violência, as pessoas têm às vezes a intenção ou a impressão de que seria só a violência física, por meio de agressão, quando na verdade a violência ela se propaga por inúmeras formas. Podemos citar a violência moral, que seria aquela questão da chacota ou do menosprezo pela pessoa ser portadora de deficiência, a violência física, como eu mencionei, que é a agressão, os maus tratos. Temos a violência patrimonial, quando aquele deficiente ele é impedido de administrar os seus bens ou por algum motivo ele sofre uma lesão no seu patrimônio, né? E quando eu falo patrimônio, não é só bens como imóveis, carro, é até mesmo, por exemplo, aquela renda que ele recebe, um BPC-Loas, a sua aposentadoria por deficiência, por invalidez, qualquer tipo de limitação da renda dele também é considerado como uma violência patrimonial. Então, podemos ver ali inúmeras situações. E algo, Hugo, que tem crescido ultimamente é a violência psicológica, que é justamente quando a pessoa portadora de deficiência ela é posta num ambiente perturbador, onde o agressor, sabendo que algo incomoda aquela pessoa portadora de deficiente, ele usa aquilo ali como mecanismo de manipulação, ou até mesmo mecanismo de trazer para a pessoa aquele mal-estar. Isso também é reportado como violência. Esse último ponto que você trouxe, inclusive, é um verdadeiro absurdo, né? A gente tem que destacar aqui que é um absurdo. Nós estamos no pleno século XXI, a sociedade está evoluindo, muitas vezes menos rápido, vamos dizer assim, mais devagar do que deveria em certos tópicos, porém ainda está em um processo de evolução. E a gente ter relatos ainda de situações como essa que você referiu, é uma coisa assim, surreal e beira o inacreditável. E é interessante que os dados oficiais mostram que boa parte das violências que são, vou colocar diagnosticadas, né, porque são comprovadas ali, ocorrem no ambiente familiar, né? Normalmente o agressor é alguém próximo daquela pessoa portadora de deficiência, o que é mais lamentável ainda. É interessante que o Código Penal ele traz ali a tipologia, né, os tipos de crime que qualquer pessoa ela pode sofrer, e para a pessoa que ela é portadora de deficiência, a lei ela traz uma punição mais severa para o agressor, para o autor do fato criminoso, né? Então, assim, é uma mensagem dada à sociedade de que qualquer tipo de violência não é admitida, ainda mais quando praticado
a pessoas que são portadoras de uma certa deficiência ou que têm essa vulnerabilidade social. Então, é um tema que a gente traz de forma recorrente, porque às vezes as pessoas esquecem, né, que o portador de deficiência ele não precisa só de acessibilidade, ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção e, principalmente, né, que os ciclos de violência se encerrem, né, que infelizmente acabam ali se perpetuando caso não haja uma investigação e o principal, Hugo, não haja uma comunicação. E é a respeito disso que a gente gostaria hoje de alertar. Se eu tenho conhecimento que um portador de deficiência ele é posto em uma situação de violência, eu posso denunciar, mesmo não sendo parente? Pode. Na verdade, toda a sociedade deve. Hoje nós temos o Disque 100, que é o mecanismo mais rápido e mais fácil de acesso, né, para todos os cidadãos, no sentido de fazer uma denúncia. Ele garante ali até preserva a sua imagem, você não precisa se identificar, você só precisa relatar os fatos para que as autoridades públicas iniciem uma investigação para apurar aquela situação. E outros órgãos também públicos que hoje estão à disposição da sociedade, que é o Ministério Público, né, estadual, que também está ali apto a receber as denúncias, né, as delegacias de polícia, que ainda que não tenham setores especializados para a violência contra o deficiente, qualquer delegacia de polícia é apta a registrar as ocorrências, né, uma vez comunicado o fato, o crime, eles são obrigados ali a investigar. Então, assim, hoje existem inúmeras formas de podermos levar às autoridades as informações de que uma pessoa está sofrendo algum tipo de abuso ou violência. E ainda nesse assunto das inúmeras formas de procurar, de fazer essa denúncia, a gente pode levar em consideração também o que já é posto na lei. A gente já tem, desde 2015, ali a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, que já é um aparelho que existe, já é um tópico que existe na legislação, mas que a gente vê que ainda com ela, na realidade, com a existência, ainda assim existem muitos casos, não é mesmo? Exatamente. E assim, o interessante é que às vezes o próprio ente público acaba limitando a aplicação da própria lei. Vou te dar o exemplo dos indeferimentos de BPC-LOAS, né, que é algo gritante, porque se a pessoa ela já é portadora de deficiência e ela não pode trabalhar, precisa da assistência governamental. Posso citar também a questão de isenção de imposto de renda para as pessoas que têm algum tipo de doença grave ou possuem uma deficiência indicada na lei. Às vezes o próprio ente público que paga a aposentadoria daquela pessoa portadora de deficiência não isenta, né, da tributação do imposto. Posso citar aqui inúmeros casos em que o próprio ente público acaba violando o direito dessa pessoa portadora com deficiência. O principal, eu acho que até uma comoção nacional, é que a pessoa que é portadora de alguma deficiência, ela se conscientize que ela tem esse direito. E se ela não reclamar esse direito, o direito dela vai sendo tolhido aos tempos, ou seja, ela vai sendo negligenciada pela sociedade. Então, o primeiro passo é o inconformismo daquela pessoa, e se aquela pessoa ela não pode consentir, ela não pode se manifestar, que tem alguém que possa fazer por ela, né, de solicitar um requerimento para um benefício de prestação continuada, uma aposentadoria por invalidez ou até mesmo, né, outros benefícios governamentais que podem trazer aquele amparo para aquela pessoa portadora de deficiência. Eu ia até justamente perguntar sobre isso, perguntar qual é a importância realmente dessa demonstração de revolta, essa demonstração realmente de cobrar os entes públicos para essas pessoas com deficiência, tanto do restante da população, que tem um papel sim muito importante, mas sim das famílias, como você mesmo disse, e das pessoas que têm essa possibilidade de cobrar e de pedir por mais, pedir o que é necessário, que já está garantido na lei. Exatamente. O primeiro caminho, como dei exemplo aqui de situações previdenciárias e assistenciais como o BPC, a pessoa ela vai ter que fazer a solicitação no órgão público que faz o pagamento ou a implementação daquele benefício. Tendo o seu direito tolhido, ou seja, tendo o seu pedido indeferido, ela vai levar isso ao judiciário para avaliação. O judiciário hoje, na verdade, ele tenta equilibrar essa desigualdade social aplicando o direito como deveria ser. Então, cabe, por exemplo, aos profissionais da área jurídica ou à defensoria pública ou até mesmo os advogados que atuam nessa área, reclamar para os seus clientes esses direitos que foram violados, né? E muitas das vezes, na maioria das vezes, não acaba desembocando no judiciário a resolução desses problemas que tem de cunho social, que nós devemos ter políticas públicas, primeiro de conscientização, de humanização, para evitar que esses casos aconteçam, mas acontecendo, né, automaticamente vai para o judiciário para tentar reequilibrar essa balança.
falando justamente sobre esse equilíbrio, você diria que a gente precisa de mais políticas públicas, precisa de dar mais atenção para esse tópico? Com toda certeza. Acho que o primeiro passo, quando a gente fala da base da sociedade, podemos falar até da parte educacional. Eu entendo que isso deveria ser algo informado nas escolas, difundido nas escolas, e bem como ter campanhas nacionais, como se faz, por exemplo, campanha política para políticos na época de eleição. Nós temos que ter campanhas para conscientizar os direitos dos deficientes, né, dos portadores de deficiência, para deixar isso martelado na cabeça de todo cidadão, o que ele pode ou não fazer em relação à pessoa com deficiência e o que a pessoa com deficiência pode exigir. Isso é o principal. A portador do direito entender quais são os seus direitos para poder reclamá-los. Muitos nem sabem o que tem o direito e por isso às vezes nem pedem. Então a campanha de conscientização eu entendo que é uma das principais formas de poder trazer, amenizar esse problema que nós temos hoje de cunho social. É um tópico que a gente pode destacar que não é uma solução nem um pouco complicada. Após a pessoa ter um diagnóstico de algum tipo de necessidade específica, de algum tipo de deficiência, justamente a pessoa já ser informada no local onde ela foi, os locais que realmente fazem ali o diagnóstico, as clínicas, eles já terem a liberdade, já terem a obrigação de informar. Não dá trabalho, gente, é só fazer um papelzinho falando, ó, você tem direito a isso, você tem direito a isso, você tem que entrar em contato aqui e ali, porque isso é algo tão simples e que ajudaria uma parcela tão grande da população. Exatamente. Até o espaço que vocês têm aqui na TV, na verdade, acaba sendo um caminho para conscientizar. Mas eu entendo que voluntariamente vocês fizeram isso, mas quando cabe ao ente público propagar isso de forma recorrente todo dia, seja por meio das clínicas, seja por meio dos CRAs, né, que são os centros de apoio ao cidadão. Então, assim, existem mecanismos que podem ser aplicados ali para que as pessoas se conscientizem, mas isso é um trabalho diário e nós não podemos trazer isso como pauta só em época de eleição. Tem que ser todo mês, todo dia, todo ano, para que a gente tenha diminua, né, essa desigualdade social que nós temos tão grande no Brasil. E realmente fazer uma conscientização de toda a população, fazer que toda a população entenda quando ela tem a deficiência, os direitos e também entender os deveres do restante da população, de entender, de compreender a situação do outro, realmente para poder viver na sociedade, uma sociedade igualitária para todos. Eu vou trazer um exemplo curto, né, que é a respeito até da situação do portador com deficiência, que são os casos em que, por exemplo, eles recebem um benefício previdenciário, pedem algum tipo de empréstimo e às vezes são tolhidos ali, ou até tem uma lesão no seu direito quando a financeira agrega serviços que não foram solicitados por aquele aposentado que é portador de deficiência. É interessante quando nós ingressamos com a ação, Hugo, a gente não pleiteia somente o cancelamento daquele serviço abusivo, mas nós pleiteamos também um dano moral, porque entendemos que para qualquer pessoa ter esse dissabor, né, de ter pagar por um serviço não contratado já é ruim, imagina para a pessoa que às vezes, pelo fato dela ter algum tipo de limitação, a financeira se aproveita daquela situação para poder empurrar, desculpa o termo, serviços não queridos, né? Então, assim, até a forma do judiciário punir essas práticas para que o outro não abuse, né, ou utilize da deficiência daquele portador para diminuir ou lesar o seu direito. Então, a penalidade tem que ser maior nesses casos, ao meu ver. Realmente, e é um outro tópico que a gente leva como absurdo, não é mesmo? A pessoa está lá, está no momento que precisa fazer um empréstimo, alguma coisa do tipo, e ainda e a pessoa se aproveita da situação, se aproveita de uma possível necessidade ou de uma dificuldade que o outro tem para conseguir algum ganho financeiro. É realmente mais um tópico absurdo sobre este assunto. E algo que eu já disse, mas vou repetir mais uma vez. Nós já tivemos alguns avanços nos últimos 10 anos, como você mesmo disse, só que ainda assim é uma situação que ainda é muito recorrente, ainda é muito existente e atual no nosso país. E é algo verdadeiramente triste, não é mesmo, Mayara? É lamentável. E aí cabe, né, cada um fazer o seu papel na sociedade. Nós, como profissionais da área jurídica, tentar também ser a voz daqueles que não foram ouvidos, que tiveram seus direitos violados, né? Reclamar no judiciário a aplicação do direito devido, trazer acessibilidade para o deficiente, trazer a ele o direito de ter uma renda digna, seja um benefício previdenciário, um benefício assistencial, reclamar das ações de empréstimo consignado, onde eles colocam aquele empréstimo de cartão de crédito que ninguém sabe do que é, todo mundo
descontado e às vezes nem sabe que está pagando algo indevido. Podemos citar essa questão da fraude das associações. Enfim, são inúmeros casos em que o portador de deficiência ele pode ter o seu direito violado. O importante é essa pessoa se conscientizar de que ela tem direito, que ela tem que reclamar no seu direito. Se ninguém ouvir, tem que ir para as portas do judiciário para que então a balança volte a estar equilibrada, como eu disse inicialmente. É isso mesmo, Mayara. Só para a gente finalizar, tem mais algum tópico que você queria destacar sobre este assunto? Bom, o principal, né, nós tocamos aqui, falamos que a respeito do direito constitucional da pessoa portadora com deficiência, né, nós temos um leque de direitos aí, desde o direito à saúde, à previdência social, assistência social. Então, são inúmeras questões que a pessoa com portadora de deficiência ela tem que se atentar para ela reclamar o seu direito, né? E o principal, fica um apelo aqui para os entes públicos, né, para difundir, divulgar e conscientizar toda a população, não só o próprio portador de deficiência dos seus direitos, mas também aos que não são, para saber como respeitar, né, e garantir que o direito do portador, da pessoa portadora de deficiência, ela consiga ali ter essa acessibilidade que a Constituição tão claramente garante. Perfeito, Mayara. Te agradeço muito por ter comparecido no programa de hoje. Foi um prazer te receber. O prazer foi todo meu. Estamos à disposição. Quando precisar, vai ser um prazer retornar ao seu programa. Perfeito. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a edição do Correio Petropolitano Debate de hoje. Até a próxima. Perfeito, Mayara. TVC, a TV do Correio da Manhã.